Eu sabia que algo estava errado no segundo em que a sala ficou em silêncio. Minha filha tinha acabado de tocar piano. Suas pequenas mãos ainda tremiam sobre as teclas. A nota final mal havia desaparecido quando percebi o que estava faltando. Nenhum aplauso, nenhum aceno educado, apenas silêncio. E então eu ouvi alto o suficiente para cortar o silêncio. Uma mulher em algum lugar atrás de mim sussurrou: "Essa é a pobre garota, aquela com a mãe solteira." Senti meu peito apertar. Meus ouvidos zumbiram. Eu não conseguia nem me virar. Apenas sentei lá, congelada. Minhas mãos agarrando a borda do assento como se isso pudesse me impedir de desmoronar. O nome da minha filha é Isabela. Ela tem 9 anos e ontem à noite ela tocou com o coração no show de talentos anual da escola. Ela escreveu sua própria música, praticou por semanas, dedicou cada grama de si nela. Eu a observei ficar acordada até tarde depois do dever de casa, usando fones de ouvido, digitando melodias em um pequeno teclado que compramos em uma venda de garagem. Ela acreditava naquela música, mas quando ela a tocou no palco, na frente, dos colegas de classe, dos jurados e de uma multidão de pais, eles não aplaudiram, nem mesmo alguns aplausos esparsos. Por pena, nada. Eu olhei para ela do meu assento na fileira do meio. Ela se curvou como eu a ensinei. Então olhou para cima procurando por algum tipo de reação. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento pensei tê-la visto engolir a decepção, a confusão, a vergonha. Eu estava tentando tanto não chorar, e então, quando pensei que teria que me levantar, peguei a mão dela e a levei para fora daquele auditório como se estivéssemos escapando de um incêndio. Algo aconteceu. Um homem se levantou. Ele estava sentado na última fileira sozinho, alto, mais velho, vestido com um terno cinza discreto. Ele não sorriu. Ele não disse nada. Ele apenas começou a andar pelo corredor em direção ao palco. Lembro-me da maneira como a sala mudou. O som de sussurros subindo. Os jurados se entreolharam, sem saber o que estava acontecendo, e eu me lembro de prender a respiração, porque algo na maneira como ele se movia me fez parar de pensar em correr. Algo me disse que este não era o fim da história. Era o começo. Meu nome é Lívia Nogueira, tenho 33 anos e crio minha filha Isabela sozinha desde que ela tinha 2 anos. Moramos em uma cidadezinha tranquila no sul de Indiana, o tipo de lugar onde todo mundo acena. Mas também nota que tipo de carro você dirige e se a mochila do seu filho é nova ou de segunda mão. As pessoas sorriem para você no supermercado e depois perguntam a outra pessoa por que você ainda está solteira. Morei aqui a vida toda e, na maioria dos dias, eu me misturo, mas momentos como o show de talentos da escola me lembram que eu realmente não pertenço. Não do jeito que eles pertencem. Eu trabalho 2 empregos durante o dia. Sou zeladora na escola secundária local. À noite, bato o ponto em um restaurante 24 horas perto da rodovia, servindo caminhoneiros e adolescentes que procuram batatas fritas às 2 da manhã. Não é glamouroso, mas é honesto, paga as contas e, o mais importante, me permite cuidar de Isabela. Isabela é tudo para mim. Ela fala mansa, é muito sincera. Ela não anda com as crianças populares nem se importa com o que está na moda. Ela ama música. Não músicas pop ou o que está no rádio. Ela ama melodias estranhas e emocionantes, do tipo que vem de dentro. Ela começou a escrever pequenas canções quando tinha 7 anos, apenas cantarolando coisas em um gravador e me dizendo: "Esta parece chuva", ou "Esta é o que soa quando alguém sente sua falta". Comprei para ela um teclado usado em uma venda de garagem na primavera passada por R$60. Faltava o suporte e tinha uma tecla si bemol grudenta, mas acendia quando ela o ligava e, para ela, era mágico. Ela tocava todos os dias depois da escola, seus dedos pairando como se estivesse descobrindo algo sagrado. Ela tocava por horas, às vezes olhos fechados, perseguindo um som que ela só conseguia sentir. Quando a escola anunciou seu show anual de talentos, Isabela perguntou se ela poderia se inscrever. Hesitei por um segundo. Ela não é o tipo de criança que busca atenção, mas ela disse: "Eu quero que eles ouçam o que eu escrevi." Foi assim que ela chamou, não sua performance,
não sua música, apenas o que eu escrevi. Ela ficou tão orgulhosa quando entregou o formulário de inscrição. Todos os dias, durante semanas, ela praticou sua peça. Eu fazia o jantar enquanto a ouvia na outra sala, e eu juro que, às vezes, eu parava de mexer a panela só para ouvir. Havia algo assombroso e lindo sobre o que ela criou. Ela não apenas tocou notas, ela contou uma história, mas por baixo do orgulho, eu também vi o nervosismo. Ela não falou muito sobre a escola, mas eu sabia que ela era a única criança na classe que trazia seu almoço em uma sacola de supermercado, em vez de uma lancheira de personagem. Seus sapatos estavam limpos, mas sempre uma temporada atrás. Eu sabia que pisar naquele palco não seria apenas sobre a música, seria sobre ser vista. Ainda assim, ela praticou. Ela me pediu para trançar seu cabelo legal, mas não como se eu estivesse me esforçando demais. Ela separou sua roupa na noite anterior, seu melhor vestido, o da última Páscoa. Costurei a bainha rasgada à mão. Ela olhou no espelho e sorriu para si mesma. Na noite do show, chegamos cedo. O auditório estava lotado. Crianças corriam pelos bastidores com fantasias brilhantes e colãs de lantejoulas. Pais conversavam em grupos comparando aulas particulares e acampamentos de fim de semana. Sentei-me sozinha no meio da plateia, segurando minhas mãos, tentando não parecer muito deslocada. Quando o nome de Isabela foi chamado, levantei-me um pouco na minha cadeira, esticando o pescoço para vê-la. Caminhei lentamente até o piano, com o queixo erguido, mas os dedos inquietos. Sussurrei para mim mesma. Você conseguiu, querida. Ela se sentou no banco, ajustou o microfone como havia praticado e colocou os dedos nas teclas. Então, começou a tocar. No momento em que Isabela começou a tocar, a sala começou a mudar, mas não da maneira que eu esperava. Ela tocou as primeiras notas de sua peça, lenta e suavemente, como se estivesse convidando o público para uma memória. Só que ela se lembrava da melodia que flutuava pelo auditório como um sussurro, uma canção de ninar, mergulhada em tristeza e esperança. Não parecia nada que as crianças antes dela tinham feito. Nenhum karaokê, nenhum movimento chamativo, nenhuma trilha de apoio. Apenas ela, um piano e uma história contada através das pontas dos dedos. Eu sentei na ponta do meu assento, coração batendo forte de orgulho, observando-a fechar os olhos enquanto as notas a levavam embora. Mas enquanto eu examinava a plateia, eu podia sentir algo mais. Eles não estavam ouvindo. Alguns pais perto do fundo estavam sussurrando. 2 crianças na primeira fila riram. Um dos jurados, aquele com o blazer enorme e prancheta, olhou para o telefone e começou a digitar. A mulher ao meu lado tirou um maço de chicletes, como se estivesse esperando um elevador. E então eu ouvi claramente. Ela é a pobre garota, aquela com a mãe solteira. As palavras não atingiram meus ouvidos. Elas atingiram minha espinha. Eu me virei ligeiramente, tentando ver quem disse isso. Mas eu não precisava. Eu já conhecia o tipo. Alguém que nunca teve que explicar ao filho por que o Papai Noel só trazia um presente. Alguém que nunca teve que escolher entre consertar o carro e pagar taxas de excursão. Mordi o interior da minha bochecha com força suficiente para sentir o gosto de metal. Eu queria me levantar para defendê-la, gritar. Ela é mais do que qualquer história que você inventou sobre nós. Mas eu não conseguia. Minhas pernas não se moviam. Meu corpo estava travado no lugar. Meu pulso batia forte na minha garganta. Isabela continuou tocando. Suas mãos nunca vacilaram. Ela se dedicou a cada nota como se importasse, como se alguém lá fora fosse entender. Mas não entenderam. Não naquela noite. Ela terminou com um acorde suave e inesperado que pairou no ar, delicado e não resolvido. Então, silêncio. Ela se curvou exatamente como praticamos, segurando-a por um segundo. Sua cabeça se levantou lentamente, examinando a sala. Sem palmas, nem mesmo algumas por educação. Alguém tossiu. Uma cadeira rangeu. O juiz no meio pigarreou e virou para a próxima página em sua pasta. Foi isso.
Isabela ficou lá por um momento longo demais, apenas o suficiente para eu ver seu rosto mudar. Seu sorriso, antes pequeno e esperançoso, desapareceu em uma linha confusa e apertada. Seus olhos caíram no chão enquanto ela saía do palco. Eu podia senti-la tentando se segurar do outro lado do quarto. Meu coração se abriu. Eu queria pular da minha cadeira, envolvê-la em meus braços e carregá-la para longe deste lugar, dessas pessoas que não podiam ver o que eu via. Eu queria dizer a ela que eles estavam errados, que sua música importava, que ela importava. Mas eu não conseguia me mover. Eu apenas sentei lá, entorpecida, piscando para conter as lágrimas, porque se eu chorasse, eu estava com medo de nunca parar. Eu olhei ao redor novamente, para as mães com suas maquiagens e bolsas caras, para os pais filmando com seus smartphones e mal olhando para os juízes, já se preparando para o próximo. Ninguém se importou. E foi aí que eu senti uma pequena mudança sutil. Da última fileira, um homem se levantou. Ele não se parecia com os outros. Seu terno era simples. Ele não estava segurando um telefone. Ele não estava batendo palmas ou reagindo como todos os outros. Ele estava apenas parado ali, como uma pedra, observando o palco. E então, ele começou a andar em direção à frente. As pessoas se viraram. Alguém sussurrou: "Quem é esse?" Os jurados se entreolharam, confusos. O próximo ato deveria ser uma rotina de dança em grupo. Ninguém estava programado para falar. Eu me sentei mais ereto, instintivamente, colocando uma mão sobre meu peito. Eu não sabia quem ele era, ou o que ele estava fazendo, mas algo me disse que esse homem estava aqui por ela. No começo ninguém o parou. O homem de terno cinza continuou andando lentamente pelo corredor, com as mãos atrás das costas, firme, como se estivesse acostumado a ser observado. Ele não parecia estar com pressa. Ele não hesitou. Mas a cada passo, a sala ficava mais silenciosa. Até mesmo os pais que estavam sussurrando ficaram em silêncio. Um por um, os juízes pareciam confusos. Um deles se levantou da cadeira como se fosse interceptá-lo, mas então se sentou novamente, inseguro. As crianças nos bastidores espiaram, pela cortina, com os olhos arregalados. Eu mantive meus olhos em Isabela. Ela estava parada na beira do palco agora, afastada para o lado, meio nas sombras, agarrando sua pasta de música contra o peito. Ela não estava chorando, mas também não estava bem. Sua boca estava apertada, e seus ombros estavam curvados para dentro, como se ela estivesse tentando se dobrar em uma forma menor. O homem chegou à frente da sala e se virou para encarar os jurados. "Com licença", ele disse, sua voz calma, mas firme. "Tudo bem se eu pegar emprestado o microfone por um momento?" Isso foi tudo o que ele disse. Nada dramático, nenhum grande discurso. Apenas um simples pedido respeitoso. A sala ficou congelada. Um dos juízes, um jovem de blazer marrom, olhou para os outros e então deu um aceno quase imperceptível. Um estudante voluntário entregou o microfone ao homem, sem dizer uma palavra. Ele caminhou lentamente até o centro do palco, virou-se para a multidão e levantou o microfone. "Meu nome é Professor Augusto Leal", disse ele. "E eu não deveria estar aqui esta noite. Meu voo para casa foi cancelado, então vim assistir a minha neta se apresentar. Mas então ouvi algo que me paralisou." Ele fez uma pausa. A sala se inclinou. "Passei minha vida ensinando piano na escola Harmonia. Treinei pianistas de concerto, compositores de filmes, solistas de sinfonias, e em todos esses anos, poucas peças me cativaram do jeito que a música daquela garotinha me cativou. Agora mesmo, o silêncio mudou. Não era mais estranho ou vazio, era reverente. Ele olhou para o lado do palco, olhos gentis. "Isabela", ele disse, "posso perguntar se você escreveu essa peça sozinha?" Ela assentiu, lentamente, sem saber se sorria ou não. Correndo, ele se virou para a plateia. "Senhoras e senhores, essa foi uma composição original, uma voz que era arte." Alguns suspiros. Um dos pais perto de mim sussurrou: "Escola Harmonia", como se fosse uma palavra que ela só tivesse visto em filmes.
O professor Leal continuou. Gostaria de pedir um favor, com sua permissão. Isabela, você estaria disposta a tocar sua peça novamente desta vez? Posso acompanhá-la? Senti minha respiração falhar. Isabela olhou para mim com um piscar de olhos. Dei a ela o menor aceno que consegui, sem cair em lágrimas. Ela caminhou lentamente de volta ao palco. Seus passos mal faziam barulho. O professor, Leal, deu um passo para o lado e a deixou sentar primeiro. Então ele se sentou ao lado dela, sem assumir o banco, apenas o dividindo. Suas mãos pairaram sobre as teclas, esperando por sua liderança, e então ela começou a tocar. Desta vez, as notas não soaram pequenas. Com os acordes suaves do professor Leal sobrepostos aos dela, era como se sua melodia tivesse encontrado uma voz que estava esperando para ecoá-la. Ele não a dominou. Ele a seguiu, a apoiou. Ergueu sua música como um segundo par de asas. Você podia sentir a mudança na sala. O riso parou. Os pais se inclinaram para a frente. Os juízes largaram suas canetas. Ninguém desviou o olhar. Quando chegaram à nota final, houve um instante de silêncio perfeito. E então, todo o auditório ficou de pé. Aplausos irromperam como uma onda. Gritos, assobios, mãos batendo palmas. Pessoas cruas que não a tinham notado antes estavam de pé, batendo palmas como se ela tivesse acabado de ganhar um prêmio nacional. Telefones estavam desligados, gravando. Eu vi uma jurada enxugar os olhos. Eu também fiquei de pé, batendo palmas com tanta força que doeu. Isabela. Ela se virou para o professor Leal e deu a ele o menor, mais sincero sorriso que eu já vi. Naquele momento, ela não era mais a pobre garota. Ela era uma musicista. Ela foi vista e eu sabia que tudo tinha mudado. Quando os aplausos finalmente começaram a desaparecer, Isabela apenas ficou sentada lá, parada ao piano, suas mãos descansando suavemente em seu colo. Seus olhos estavam arregalados, não mais com medo, mas com algo mais próximo de admiração. Ela olhou ao redor do auditório como se estivesse vendo pela primeira vez. O professor Leal se inclinou em sua direção e disse algo que não conseguimos ouvir. Ela assentiu uma vez, então lentamente se levantou, curvando-se novamente. Mas, desta vez, o gesto não foi tímido, foi orgulhoso e intencional. Ela olhou para cima com o queixo erguido e a sala lhe deu tudo o que não tinha dado na primeira vez. Enquanto eles saíam do palco juntos, as pessoas se viraram umas para as outras, perguntando quem ela era. Os pais que nos ignoraram na fila para pegar a escola, agora estavam esticando o pescoço para dar uma olhada melhor nela. Os filhos sussurravam em admiração. Até um dos jurados a seguiu nos bastidores com uma prancheta, sorrindo como se tivessem acabado de descobrir um tesouro escondido. Eu fiquei no meio da multidão, ainda batendo palmas, o coração batendo forte, os olhos cheios. Eu não me importava com o que alguém pensava de mim. Naquele momento, tudo o que vi foi minha filha sendo vista. Não pelo que não tínhamos, mas por quem ela era. Quando ela desceu do palco, ela correu direto para os meus braços. Eu fiz isso. Ela sussurrou no meu peito. Eu não conseguia falar. Apenas a abracei mais forte. O professor Leal veio um momento depois, sorrindo. Ele estendeu a mão para mim. Mas antes que eu pudesse apertá-la, ele disse: Sua filha tem um dom extraordinário, um que eu não vejo com frequência. Isso era mais do que apenas talento, era verdade. Finalmente encontrei minha voz. Obrigada. Obrigada por vê-la, por dar a ela aquele momento. Ele assentiu. Não era meu para dar. Ela criou tudo. O que eu fiz foi garantir que ninguém perdesse. Então ele enfiou a mão no bolso do casaco e me entregou um cartão. Estava gravado com seu nome e um endereço de Nova York. Se você estiver aberta a isso, ele disse, eu gostaria de conectá-la com alguém em uma fundação de artes para jovens com a qual trabalho. Eles oferecem intensivos de fim de semana e mentoria particular para jovens compositores talentosos. Ela não terá que fazer um teste.
Eu já ouvi o que precisava. Eu fiquei atordoada. Olhei para o cartão e então, de volta para ele. Ela nunca teve uma aula formal, eu disse. Quero dizer, não podemos pagar muito agora. Ele sorriu. Isso não será um problema. É sobre acesso. Ela merece ser nutrida, não apenas notada. Isabela olhou para mim, insegura, como se estivesse pedindo permissão, apenas com os olhos. Eu assenti, tentando não chorar, e disse: Obrigada, querida. Obrigada. Ela disse, sua voz baixa, mas firme. O professor Augusto Leal inclinou a cabeça, virou-se e caminhou de volta para a multidão. Naquela noite, depois que chegamos em casa, Isabela não queria tirar o vestido. Ela se sentou no chão da sala de estar, teclado no colo, cantarolando algo novo. Eu trouxe tigelas de cereal para nós porque eu não conseguia reunir energia para cozinhar, e nós comemos de pernas cruzadas em um cobertor, como um piquenique sob o ventilador de teto. Ela tocou alguns compassos de sua nova música e olhou para mim. Você acha que eu realmente consigo ir? Ela perguntou, para o lugar que o homem da música disse. Eu estendi a mão, coloquei um cacho atrás da orelha dela e disse: Você já fez. Já faz 5 meses desde a noite em que minha filha mudou tudo, ao não fazer nada mais do que ser exatamente quem ela é. Ainda estamos morando na mesma pequena casa. Eu ainda trabalho em meus 2 empregos. Ainda trago sobras do restaurante, quando posso. E às vezes Isabela ainda usa sapatos de segunda mão, mas as coisas parecem diferentes agora. Não porque temos mais dinheiro ou mais coisas, mas porque, pela primeira vez, minha filha se vê de forma diferente. Desde aquela noite, ela tem frequentado sessões de mentoria de fim de semana em um conservatório de música, a 1 hora da cidade. Todos os sábados, acordamos antes do nascer do sol. Coloco uma garrafa térmica de chocolate quente e dirigimos juntas, só ela e eu, com a música tocando baixo no carro, rosto pressionado contra a janela, observando os campos de milho passarem. Ela não é a mesma garota que pisou naquele palco apavorada, achando que ninguém a ouviria. Agora, ela fala sobre dinâmica, sobrepondo a emoção por trás de um acorde menor. Seus professores dizem que ela está compondo peças com profundidade, algo que geralmente não se vê em alunos com o dobro da idade dela. Ela ainda toca aquela primeira peça às vezes, aquela que ninguém aplaudiu, mas agora ela toca de forma diferente, mais confiante, mais certa, não mais alto, apenas mais cheio, como se ela possuísse cada nota. E ela faz algo que mudou em mim também. Por anos, eu acreditei que tínhamos que manter a cabeça baixa, ficar quietos, ficar gratos, não pedir mais do que nos foi dado. Pensei que se eu pudesse protegê-la do julgamento, do fracasso, de ser diferente, isso seria o suficiente. Mas eu estava errada. O que ela precisava não era proteção. Era permissão para ser ouvida, para ocupar espaço, para acreditar no som de sua própria voz, mesmo que a sala permanecesse em silêncio. Quase deixei aquele momento passar por nós. Quase a deixei ir, embora do palco, acreditando que o silêncio significava que ela não era o suficiente. Mas um estranho, uma pessoa que escolheu prestar atenção, garantiu que isso não acontecesse. E é nessa parte que continuo pensando. Não foi um milagre, não foi sorte, foi uma decisão. O professor Augusto Leal não apenas ouviu a música. Dela, ele a reconheceu e então agiu silenciosamente e poderosamente, não para resgatá-la, mas para amplificá-la. Às vezes, é tudo o que é preciso. Uma pessoa disposta a ouvir profundamente, dar um passo à frente quando todos os outros permanecem sentados, para lembrar a uma criança que você não é invisível. E às vezes, tudo o que é preciso para continuar é saber que alguém lá fora vê sua luz, mesmo se apenas por um momento. Aquela noite não mudou nossas vidas da noite para o dia, mas deu à minha filha algo que eu nunca poderia ter embrulhado em uma caixa ou escrito em uma história, de ninar. Deu a ela a crença de que ela é digna de ser vista. E me deu algo também. Me lembrou que nossa história não termina com o silêncio de outras pessoas, que quando ninguém bate palmas, não significa que você para de tocar.
Você continua, porque um dia alguém pode te ouvir, e essa pessoa pode ser a razão de tudo mudar. Então agora, toda vez que vejo Isabela colocar os dedos nas teclas, eu não me preocupo com quem está assistindo. Eu sei que ela não está tocando mais para impressionar. Ela está tocando para dizer a verdade. E esse é o tipo de música que o mundo precisa mais. Se essa história significou algo para você, se ela fez você se sentir, refletir ou lembrar do seu próprio momento de ser esquecido ou finalmente visto, compartilhe o vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que vozes baixas ainda importam. Comente abaixo e me conte sua história. Conte-me sobre a pessoa que defendeu você, ou o momento em que você encontrou sua própria voz. Eu leio cada palavra e, se você quer mais histórias que falam ao coração, que fazem você parar e realmente sentir algo, inscreva-se no canal. Temos mais para compartilhar. Obrigado por assistir, obrigado por se importar e, acima de tudo, obrigado por ouvir. Agora me diz, você já presenciou um momento em que o talento verdadeiro foi ignorado até que alguém ousou enxergá-lo? O que você faria no lugar dessa mãe? Você acredita que um ato de coragem pode mudar o destino de alguém? Escreve aqui, nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente. Aqui no canal, um beijo e até breve.